Keir Starmer pede assistência abrangente à Ucrânia apesar do declínio da Inglaterra. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer pediu ao Conselho de Segurança Nacional do país que considerasse dar mais apoio a Kiev, informou o jornal britânico The Times. Em 18 de agosto, o pedido de Starmer ocorre no momento em que a metade dos cidadãos britânicos acredita que seu país está indo na direção errada, de acordo com a pesquisa publicada recentemente. Starmer também pediu ao Conselho de Segurança Nacional que elaborasse planos para fornecer à Ucrânia uma gama mais ampla de apoio, relatou o The Times, acrescentando que o conselheiro de política externa dos últimos 3 primeiros-ministros conservadores, John Bale, foi na semana passada a Kiev como parte desse esforço. Ao mesmo tempo, uma fonte militar disse ao veículo que a política de Starmer de apoio à Ucrânia seria abrangente. Não se trata apenas de apoio militar, mas também de apoio industrial, econômico e diplomático, diz a fonte da defesa. O Times acrescentou que um grupo especial foi criado com a participação dos Ministérios de Defesa e das Relações Exteriores do Reino Unido para construir uma política unificada do Reino Unido em relação à Inglaterra, em relação à Ucrânia. Isso ocorreu depois que o jornal britânico The Independent informou em 17 de agosto que o Ministério da Defesa do Reino Unido não negou informações de que as Forças Armadas ucranianas usaram tanques Challenge 2 britânicos no ataque à região de Kursk, que a Rússia descreveu como um ato terrorista e chamou de provocação após mortes civis. O relatório citou um porta-voz do Ministério da Defesa dizendo que Kiev poderia usar armas fornecidas no ataque à região de Kursk. No entanto, isso não se aplica aos mísseis de cruzeiro Storm Shadow que Londres permitiu que fossem usados apenas dentro do território ucraniano reconhecido internacionalmente. Em janeiro de 2023, o Reino Unido também anunciou a transferência de 14 tanques de batalha principais Challenge 2 para a Ucrânia. Pelo menos 2 deles foram destruídos pelas tropas russas em Kursk. Pode-se esperar que o novo pacote militar de Starmer para a Ucrânia enfrente o mesmo destino do tanque de batalha Charles II, forças russas destruindo-os. No entanto, apesar do equipamento militar britânico enviado à Ucrânia ter sido destruído sem esforço pelas tropas russas, além da impossibilidade da Ucrânia vencer a guerra, a Inglaterra insiste em manter uma política de tentar prolongar a guerra apesar dos enormes problemas internos. De acordo com a pesquisa da Ipsos, publicada em 19 de agosto, 52% dos cidadãos entrevistados expressaram uma opinião negativa sobre a direção que o Reino Unido está tomando, mais que o dobro do número que vê a situação melhorando. 22% disseram que acham que as coisas na Grã-Bretanha estão indo na direção errada, 52% na direção errada e 19% em nenhuma das duas. Isso dá uma classificação líquida de direção certa do país, menos 30%, que é menor que menos 24% no mês passado, disse a Ipsos sobre os resultados das pesquisas. A pesquisa descobriu que o número de britânicos com uma visão favorável de que Keir Starmer caiu para 38%, a mesma proporção daqueles sem simpatia, embora os britânicos agora o vejam com maior afinidade. O artigo enfatiza que este é apenas um período de lua de mel para o líder britânico. O ex-primeiro-ministro conservador Rishi Sunak obteve apoio de apenas 20% dos entrevistados através da Nigel Farage, líder do partido de direita Reform UK, e Ed Davey, líder dos democratas liberais, 22%. Os entrevistados também classificaram o Partido Trabalhista em primeiro lugar, com 40%, dando a ele uma classificação positiva, e 37% uma classificação negativa. Os conservadores receberam 21% de apoio, dos democratas liberais 24%, e o Reform UK 23%. A economia britânica teve um desempenho medíocre na última década. Altos custos de vida, taxas de juros elevados e grande produtividade vacilantes afetaram particularmente os cidadãos, fazendo com que a economia britânica entrasse em recessão no segundo semestre de 2023. À medida que as famílias cortavam gastos, embora o Banco da Inglaterra tenha aumentado sua previsão de crescimento de 0,5% para 1,25% para 2024, no início desse mês, ele alertou sobre uma perspectiva mais fraca de médio prazo à medida que as altas taxas de juros atingiram a atividade. Como Simon Pichwai, economista sênior do Resolute Foundation, explicou, o histórico de médio prazo da Grã-Bretanha é muito menos impressionante e foi impulsionado por uma população crescente em vez de uma produtividade crescente. Sem um retorno ao crescimento da produtividade, os padrões de vida continuarão estagnados e a Inglaterra continuará a ficar para trás de seus pares. No entanto, apesar da situação econômica sombria, com a maioria dos cidadãos acreditando que o país está indo na direção errada e Starmer muito longe de contar com o apoio popular, o primeiro-ministro britânico priorizou descobrir como continuar ajudando a Ucrânia, apesar de já ter fornecido apoio de 12 bilhões de libras, em vez de servir aos interesses dos britânicos e aliviar a crescente pobreza do país.
Estados Unidos aprovam venda de helicópteros Apache por 3,5 bilhões para a Coreia do Sul. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou na segunda-feira a venda de até 36 helicópteros AH-64E Apache logística e suporte para a Coreia do Sul em um acordo no valor de 3,5 bilhões. A Coreia do Sul também compraria até 76 motores GT-700, 2 instalados em cada helicóptero, mais 4 sobressalentes, e cada helicóptero teria o seu próprio AN/ASK 170 Modernized Target Acquisition and Designation City, de acordo com a Defense Security Corporation Agency. Junto com os helicópteros, a Coreia do Sul também quer comprar centenas de mísseis para armá-los, incluindo 456 mísseis Alpha e 6 mísseis de treinamento aéreo cativos e 152 mísseis ar-terra conjuntos. Os principais fornecedores para a venda proposta para a Coreia do Sul são a Boeing e a Lockheed Martin. A Coreia do Sul comprou anteriormente 36 Apache AH-64E em 2013, um pedido que foi concluído no início de 2017. A venda proposta, que ainda precisa de aprovação final do Congresso, continua um ano excelente para as vendas militares estrangeiras americanas. O total a cada ano tem aumentado desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, que a autoridade dos Estados Unidos descreveram como um pontapé inicial para outros países aumentarem os gastos com defesa. Na semana passada, o Departamento de Estado aprovou quase 19 bilhões em potenciais vendas de caças F-15 para Israel. A venda de helicópteros na segunda-feira elevaria o total para mais de 100 bilhões neste ano fiscal, cerca de 2 vezes o total de 2 anos atrás. Para acompanhar a demanda, as diferentes partes do governo americano que supervisionam essas vendas tentaram reformar o processo para torná-lo mais rápido. Autoridades do Congresso do Estado do Pentágono veem esse esforço como um projeto de longo prazo e estão tentando implementar recomendações divulgadas no ano passado. Além da venda dos helicópteros, o Departamento de Estado também aprovou a compra pela Holanda de 305 milhões em treinamento e equipamento para o CH-47 Chinook e o AH-64 Apache. Esta semana, os militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul começaram uma série de exercícios militares conhecidos como os Freedom Shield. Os exercícios visam ajudar ambos os países a se preparar para o potencial ataque da Coreia do Norte, que continua a desenvolver seu programa de armas nucleares e ameaçar o seu vizinho do Sul. Pretensão de moralidade dos Estados Unidos é cortina de fumaça para impulsionar a indústria militar. Alex Karp, diretor executivo da empresa de software de mineração de dados Palantir, alertou que no futuro os Estados Unidos poderiam entrar em conflito com Rússia, China e Irã. A informação é do portal Global Times. Conforme o dirigente afirma que é muito pouco provável que o Ocidente use uma bomba nuclear. Em um eventual conflito, ignora o fato de que os Estados Unidos são o único país do planeta que utilizou esse tipo de armamento em tempo de guerra. Em relação à disparidade moral, o meio asiático lembrou que, entre as 5 potências nucleares oficiais, Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra, Pequim é a única que adota a política de não ser a primeira a usar armas nucleares. Os Estados Unidos, por outro lado, têm se mostrado bastante relutantes, até mesmo em considerar a iniciativa, afirmou o texto. Nesse sentido, o diário afirma que a pretensão de moralidade de Washington é simplesmente uma cortina de fumaça para esconder que a força que impulsiona a retórica belicista norte-americana é o complexo militar industrial. Por essa razão, é dito que os Estados Unidos pressionam para que o conflito aumente seus lucros por meio de venda de armas e do crescimento das indústrias militares relacionadas. A guerra é o seu negócio, aponta o texto. Não se importam absolutamente com os resultados dos conflitos, contanto que possam vender armas. Por isso, perpetuam um fluxo constante de teorias que alimentam sua ganância contínua. No entanto, o meio questiona enquanto o complexo militar industrial continua alimentando o conflito, surge a dúvida: quem pagará a conta de 3 guerras? Pergunta. Por isso, recomenda aos que promovem guerras em múltiplas frentes que estudem a história militar do mundo para entender como esses conflitos terminam. Ao longo da história, as forças que participaram de guerras em múltiplas frentes frequentemente terminaram derrotadas. Se os Estados Unidos se envolvessem em 3 guerras simultâneas, é provável que o complexo militar industrial prosperasse, enquanto o país como um todo suportaria a pior parte do sofrimento, concluiu.
Especialista: guerra com o Irã traria colapso econômico global e isolaria os Estados Unidos. Quase 3 semanas após o assassinato de Shukri e Hania, o mundo ainda está esperando a retaliação do Irã contra Israel pelos ataques. Inevitavelmente isso vai acontecer. A Sputnik ouviu o professor Mohamed Marandi sobre o que vem a seguir. No dia 30 de julho, um líder sênior do movimento libanês Hezbollah, Fawad Shuker, foi assassinado em Beirute algumas horas depois do líder político do movimento palestino Hamas. E o negociador-chefe do movimento nas negociações de cessar-fogo com Israel, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teherã. O gesto foi interpretado por muitos analistas como uma provocação capaz de escalar o conflito em Gaza de forma muito significativa. Mas quando será a resposta do Irã? Pergunta. A verdadeira questão não é o que o Irã fará, a questão é o que os Estados Unidos vão fazer, perguntou Mohamed Marandi, professor de literatura inglesa e orientalismo na Universidade de Teherã, em conversa com a Sputnik na segunda-feira. Se os Estados Unidos se envolvessem na guerra, então acho que são os Estados Unidos que perderão mais do que qualquer outro. Marandi explicou que uma guerra entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro se expandiria regionalmente e incluiria os ditadores aliados dos Estados Unidos, que seriam vistos como cúmplices dos Estados Unidos. Portanto, não haverá mais instalações de gás ou petróleo na região do Golfo Pérsico e será possível exportar qualquer coisa. Então, isso levaria a um colapso econômico global, continuou Marandi. Não levará a uma recessão ou depressão, levará a uma depressão profunda, algo que não vivenciamos antes, nos últimos séculos, mesmo na década de 1930. O Irã não tem escolha a não ser responder com mais força do que fez depois que um ataque aéreo israelense atingiu o consulado iraniano em Damasco, na Síria. Esse ataque, no qual o Irã utilizou centenas de drones para sobrecarregar as defesas aéreas israelenses, então atingir alvos militares com mísseis, foi descrito como contido fora da mídia ocidental e israelense. Ainda assim, menos de 4 meses depois, ela atacou o Irã novamente. Por definição, isso significa que era inadequado para uma solução permanente. Então, os iranianos vão ter que bater mais forte, explicou Marandi. Apesar de uma carta assinada pelos Estados Unidos e alguns países europeus dizendo ao Irã para recuar, a maior parte do mundo entende que o Irã tem sido contido razoável em comparação com seus homólogos israelenses. Isso deve isolar ainda mais os Estados Unidos se eles se juntarem a Israel em uma guerra com o Irã, o que agravará seus problemas econômicos se houver um colapso global. Como isso pareceria para os Estados Unidos quando os Estados Unidos vão lutar a guerra em nome de um regime genocida, então derrubar a economia mundial? Pergunta. Será devastador para os Estados Unidos porque ninguém simpatizará com isso, acrescentou Marandi. A questão é que eles estão arrastando o mundo para uma catástrofe. Este genocídio terá consequências, e uma guerra expandida terá consequências enormes, concluiu. Com capacidade de produção limitada, a Polônia assina contrato para a compra de munição de defesa. A Polônia assinou um grande contrato para a compra de munição, disse o ministro da Defesa, Władysław. Nessa terça-feira, a Polish Radio, o Programa Nacional de Rearmamento, inclui, entre outras coisas, a compra de munição do exterior, disse Władysław, acrescentando que o grupo polonês de armamentos, que empresas estatais da indústria de defesa assinou um grande contrato para comprar munição como parte desse programa. O ministro não especificou os tipos e a quantidade de munição que serão comprados de acordo com o novo contrato. Michel Dworczyk, que anteriormente atuou como vice-ministro da Defesa, disse que o número de projetos de artilharia produzidos pela indústria de defesa polonesa a cada ano é suficiente para menos de uma semana de guerra. O jornal Onet relatou que o antigo governo da Polônia era suspeito de fraude em um programa para criar um estoque de munição de grande calibre. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk sugeriu que seu antecessor Mateusz pode ter tido um interesse financeiro pessoal no assunto. Lituânia anuncia a construção de base militar alemã em seu território perto da fronteira com Belarus. Na segunda-feira, a Lituânia, que faz fronteira com a Rússia, iniciou a construção de uma base militar que acomodará até 4.000 soldados alemães até o final de 2027. Naquela que será o primeiro destacamento permanente do exército alemão no exterior desde a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha se comprometeu a enviar tropas para a Lituânia, que é membro da OTAN e da União Europeia no ano passado. O chefe da defesa lituano, Raimundas Vaksnoras, estimou que o país gastaria mais de 1 bilhão de euros nos próximos 3 anos para desenvolver a base em um dos maiores projetos de construção de sua história. É um enorme investimento para uma nação de 2,9 milhões de habitantes, com uma economia que é 1/10 do tamanho da Alemanha. A brigada funcionará como garantia para a nossa população e como dissuasão para expulsar os russos, disse Vaksnoras durante uma cerimônia de lançamento citada pela Reuters. A base em Rudninkaj, perto da capital Vilnius,
e a apenas 20 km de Belarus acomodará até 4 mil soldados, armazenamento e manutenção para tanques e outros equipamentos. E campos de tiro de todos os tamanhos, cerca de mais de 1.000 contratados militares e civis alemães serão enviados para outros locais da Lituânia. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, comparou a decisão ao envio de forças aliadas para a Alemanha Ocidental durante a Guerra Fria, para defender a Europa em caso de um ataque soviético, segundo a mídia. O governo alemão solicitou ao parlamento 2,93 bilhões de euros para encomendar 105 tanques Leopard 2 a 8, em parte para equipar a base lituana, conforme noticiado. No entanto, disputas orçamentárias dentro da coalizão fragmentada da Alemanha estão colocando em risco a promessa de Berlim de modernizar suas forças armadas, relata a mídia. A Lituânia impulsionou seus gastos com defesa para 3% do produto interno bruto neste ano, e o governo da primeira-ministra Ingrida Šimonytė aumentou os impostos para atender às necessidades de defesa com a base nos próximos anos. O Paquistão testa com sucesso o míssil balístico superfície Shahed-2. Na terça-feira, 28 ou 24, o Paquistão realizou um lançamento de teste bem-sucedido de um míssil balístico superfície Shahed-2, informou o portal de notícias DAO, citando o comunicado militar. O Serviço Interdepartamental de Relações Públicas disse em um comunicado que o lançamento de teste teve como objetivo o treinamento das tropas, a validação de vários parâmetros técnicos e a avaliação de desempenho de diferentes subsistemas incorporados para melhorar a precisão e a capacidade de sobrevivência, diz o artigo. Oficiais sêniores da Divisão de Planejamento Estratégico, Comando das Forças Estratégicas do Exército, cientistas e engenheiros de organizações responsáveis por desenvolvimento estratégico observaram o lançamento. Segundo o comunicado, o chefe da Divisão de Planejamento Estratégico apreciou a proeza técnica, a dedicação e o compromisso dos cientistas que contribuíram para essa conquista histórica. O presidente paquistanês Asif Ali Zardari, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, o líder do Comitê de Chefes do Estado-Maior Conjunto, general Sahih Shamshad Mirza, e os comandantes das Forças Armadas também parabenizaram os cientistas e engenheiros pela conquista, informou o portal. Em maio, o Paquistão realizou um ensaio bem-sucedido do sistema de mísseis guiado Fateh-2, com um alcance de 400 km. Em outubro de 2023, o país também testou com sucesso o míssil balístico de médio alcance Ababel. Taiwan convoca imprensa para exibir lançamento de mísseis durante raros testes. Taiwan exibiu seu poder de fogo de mísseis nesta terça-feira, 28 a 24, lançando uma bateria de mísseis terra diante de repórteres durante uma visita ao local de teste sensível em uma parte remota da costa sudoeste da ilha, na base de Jupeng, no condado de Pingtung. Em Taiwan, o teste militar disparou mísseis Patriot de fabricação norte-americana e Skyball 3 de fabricação taiwanesa para os céus ao amanhecer, enquanto o navio de guerra na costa disparou um míssil Wing-66 Standard. Jupeng também é onde o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Chung-Shan, desenvolvedor de armas do governo, testa novos mísseis, como a versão de longo alcance do Hsing Feng, projetado para atingir alvos no interior da China, escreveu a Reuters. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa, Sun Lifang, todos os mísseis disparados hoje atingiram seu alvo suavemente e provaram 2 pontos. O primeiro é que o treinamento de nossos soldados é muito sólido. O outro é que os nossos sistemas de armas foram verificados durante esse processo de disparo de mísseis real de Sun, citado pela agência. Pequim vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China. A ilha autogovernada não declarou formalmente sua independência, mas afirma já ser mantendo laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. A Austrália e a Indonésia fecham um pacto de defesa para militares operarem em ambos os territórios. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese disse que Canberra e Jakarta concordaram com um acordo de cooperação de defesa em nível de tratado, o qual permitirá que os militares australianos e indonésios operem nos países um do outro. Falando ao lado do presidente eleito da Indonésia, Prabowo Subianto, na capital australiana, Albanese descreveu o acordo a ser assinado nos próximos dias como um pilar vital no relacionamento de defesa entre as nações. Esse tratado histórico reforçará nossa forte cooperação de defesa, aprofundando o diálogo
fortalecendo a interoperabilidade e aprimorando arranjos práticos, disse o premier citado pela Bloomberg. O pacto permitirá que ambas as nações apoiem a segurança uma da outra, o que é vital para ambos os países, mas também para a estabilidade da região que compartilhamos, acrescentou. A Austrália vem aumentando os gastos com defesa e tentando reavivar laços antigos e criar outros com países da Ásia-Pacífico para combater a postura mais assertiva da China, ressalta a mídia. Os dois países compartilham a maior fronteira marítima do mundo, já colaboram em diversas questões, incluindo segurança, tráfico de pessoas e tráfico de drogas. O mapa realmente determina que a Austrália e a Indonésia, como vizinhos mais próximos, têm um destino compartilhado, mas a partir deste momento, este destino é definido por uma profunda confiança estratégica, disse o ministro da Defesa australiano Richard Marles, citado pela Reuters. Em novembro do ano passado, Prabal disse em um fórum que a Indonésia estava comprometida com sua política de não alinhamento e manteria bons laços com a China e os Estados Unidos. Gostaríamos de ver mais participação australiana em nossa economia. Gostaríamos também de ver a colaboração e consulta mais próximas em vários campos que podemos alcançar resultados que respeitem tanto nossos interesses econômicos quanto nossos interesses nacionais, afirmou o novo presidente da Indonésia na coletiva com Albanese. Indonésia e Austrália estão comemorando 75 anos de laço diplomático neste ano, em um relacionamento que oscilou de extrema tensão durante a Guerra Fria após a queda do ex-presidente Suharto em 1998 para laços relativamente mais calorosos nos últimos anos. Indústrias nucleares do Brasil volta a mapear jazidas de urânio no país após 40 anos sem estudos. A empresa pública lançou o programa de parcerias em prospecção e lavra de urânio, buscando trabalhar em associação com empresas do setor da mineração. De acordo com a coluna de Anselmo Góes, no jornal Globo, as indústrias nucleares do Brasil estão retomando a prospecção de novas jazidas de urânio após 40 anos de estudos. Após 40 anos sem estudos desse tipo no país, segundo o colunista, serão realizadas novas pesquisas em áreas conhecidas pelo seu grande potencial mineral para essa valiosa substância, que é a matéria-prima mais acessível para a geração de energia nuclear. O banco Citibank prevê que o preço médio do urânio chegará a $110 por libra em 2025, indicando uma perspectiva de mercado positivo contínuo devido à crescente necessidade de energia nuclear, informar a plataforma investing.com. A produção de urânio cresceu significativamente em 2023, com um aumento de mais de 10%. Esse aumento se deve principalmente à expansão das operações de mineração atuais, com o Cazaquistão desempenhando um papel significativo. O Brasil terá que desenvolver bastante sua indústria para chegar a bons níveis de produção do elemento químico. A produção nacional ainda é menor que o consumo doméstico das usinas nucleares Angra 1 e 2, sem falar na possibilidade de ampliação da demanda com a conclusão de Angra 3, relembrou o colunista. Centauro 2, após bloqueio alemão, nova viatura blindada do Exército chega ao Brasil. O veículo chegou ao Brasil na última sexta-feira, 16 de 8 de 2024, após ficar bloqueada na aduana alemã. Uma segunda unidade do Centauro 2 deve chegar nos próximos dias ao Rio de Janeiro. No total, 98 viaturas deverão ser compradas pelo Exército Brasileiro. De acordo com o jornal o Globo, essas duas primeiras unidades do Centauro 2 fazem parte de uma etapa de avaliação técnica. Testes serão feitos no Centro de Avaliação do Exército, no Rio de Janeiro, no Centro de Instruções de Blindados e no Campo de Instrução Barão São Borja, ambos no Rio Grande do Sul. Em julho, o bloqueio para o envio de veículos ao Brasil foi justificado pelas autoridades alemãs pela falta de um guia de transporte que deveria ter sido emitida
pelo Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática da Alemanha, conforme noticiado. A aquisição das 98 viaturas, que ainda não foi concluída, é conduzida pelo Comando Logístico da Força MR de Julho. O Exército também firmou um contrato com a montadora italiana Iveco, a mesma do Centauro 2, para a aquisição de 420 viaturas blindadas Glaipuros. A compra custará 1,4 bilhão do PAC. As viaturas deverão ser entregues ao longo dos próximos 10 anos. No modelo Centauro 2 cabem 4 pessoas, o veículo pesa 30 toneladas, suspensão 8x8, atinge velocidade máxima de 105 km por hora e tem um nível 5 de blindagem, ou seja, mais pesado e resistente a explosivos e armas pesadas de uso militar. Rússia adverte Polônia sobre interceptação de mísseis. Tensão com o aliado da OTAN pode gerar consequências diplomáticas graves. A recente escalada de tensões entre a Rússia e a Polônia, aliada da Ucrânia na OTAN, tem gerado preocupações internacionais. Na última segunda-feira, Moscou emitiu um severo aviso à Polônia, alertando sobre as potenciais consequências de suas propostas para interceptar mísseis russos sobre o território ucraniano. Como membro da OTAN desde 2004, a Polônia vem considerando a possibilidade de interceptar mísseis russos que se aproximem de seus fronteiras durante a guerra na Ucrânia. Essa proposta surgiu inicialmente por parte de Kiev, segundo o ministro dos negócios estrangeiros polonês Radoslaw Sikorski. Está sendo analisada no contexto de um acordo de defesa conjunta entre os dois países. Neste momento é apenas uma ideia. O que o nosso acordo prevê é que exploraremos essa possibilidade, afirmou Radoslaw durante uma reunião da OTAN em julho. A Rússia responde a essas movimentações com firmeza. Olga Chaipinki, chefe do Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, advertiu que qualquer tentativa da Polônia interceptar mísseis russos sobre a Ucrânia será respondida de maneira apropriada e bastante concreta. Essa declaração, transmitida pela agência estatal russa RIA Novosti, reflete a postura rígida de Moscou diante da possibilidade de interferência direta da Polônia no conflito. Os atritos entre os dois países se intensificaram após uma série de incidentes em que os mísseis russos disparados contra o oeste da Ucrânia penetraram o espaço aéreo polonês. A Polônia alegou que esses incidentes ocorreram em várias ocasiões, enquanto a Rússia manteve que os ataques ao território polonês foram acidentais. Em um dos casos mais notados, em março, um míssil russo que viajava a cerca de 800 km por hora a uma altitude de 1.200 metros cruzou o espaço aéreo polonês por 39 segundos. Próximo à cidade de Ozerdol, esse episódio levou Varsóvia a intensificar as discussões sobre o uso de seus sistemas de defesa aérea para proteger o país de futuras incursões. Apesar disso, a Polônia descartou a possibilidade de enviar seus sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, Paweł Roskin, confirmou que na Polônia não se fala nada sobre isso. Não há possibilidade de o sistema de defesa aérea polonês operar fora das fronteiras do país, afirmou Paweł, reforçando a política de não escalada. No mês passado, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, sinalizou que a aliança militar não apoiaria a proposta polonesa de interceptar mísseis russos sobre a Ucrânia, embora tenha reiterado o compromisso em apoiar a Ucrânia. Stoltenberg deixou claro que a política da OTAN não mudou. Não nos envolvemos diretamente nesse conflito, conforme reportado pelo Ukrainska Pravda. Essa situação delicada entre a Rússia e a Polônia evidencia os riscos de escalada no conflito, especialmente quando aliados da OTAN começam a considerar ações mais diretas. O futuro das relações entre os dois países e a postura da OTAN nesse contexto serão determinantes para a estabilidade da região. Enquanto as tensões continuam a crescer, a comunidade internacional observa de perto cada movimento, ciente das implicações globais que um confronto direto entre membros da OTAN e a Rússia poderia fazer. Naufrágio da Armada à vista. Marinha entra em pior tormenta da última década e está prestes a demitir 1.000 trabalhadores e atrasar ainda mais o programa nuclear e mísseis antinavio. Em 8 de agosto, um dia antes de o presidente Lula lançar para Tamandaré, em Itajaí, Santa Catarina, o almirante da Marinha se reuniu com o Conselho Financeiro e Administrativo da Marinha a bordo do navio multipropósito Atlântico. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 19 de agosto, pelo colunista e político do Estadão, Marcelo Godoy. Segundo o colunista, o tema da reunião foi a maior crise da história recente da Marinha, agravada
ainda mais pelos novos cortes do orçamento da força anunciados pela equipe econômica do governo federal em 30 de julho. O crime foi classificado por interlocutores como desolador e dramático, acompanhado da certeza de que o cenário desfavorável da última década alcançará níveis de obsolência ainda maiores. A previsão é de que a Força Naval tenha que demitir 1.000 trabalhadores dos estaleiros de Itaguaí, no Rio, que cuidam do ProSub, Programa de Desenvolvimento Submarinos da Marinha. Além dos 200 já demitidos em maio após os primeiros cortes orçamentários, também deve haver atraso no Programa Nuclear da Marinha, responsável pela construção de submarinos da propulsão nuclear Álvaro Alberto, em parceria com a França, no desenvolvimento do míssil de navio Mansup. De acordo com os dados divulgados pela própria Marinha, desde a década de 1980, a Força Naval já perdeu 50% dos meios que integravam a Armada. A baixa prevista para os próximos 4 anos é de 40% da frota, uma vez que 43 embarcações vão atingir a idade limite. Não foi a primeira vez que o governo Lula agiu desta forma. Com a Marinha, em 27 de março, o presidente reuniu os almirantes e o presidente da França, Emmanuel Macron, para a entrega do submarino toneleiro. Um dia depois, o governo bloqueou 240 milhões da Força Naval, dos quais 83% seriam destinados ao próprio ProSub. Segundo Godoy, os almirantes rejeitam medidas como venda de imóveis das Forças Armadas, pois não garantem recursos suficientes nem previsibilidade. Diante da tendência da piora nos próximos anos, a Marinha estaria próximo de uma incapacidade de cumprir sua missão constitucional de defender a pátria nos mares e rios. O colunista Estadão aproveitou seu espaço para desabafar. E assim, enquanto bilhões do orçamento são sequestrados por emendas parlamentares de eficiência duvidosa, a Marinha naufraga, o país deve decidir se quer assaltar estradas nas fazendas de deputados e irrigar os bolsos de empresários amigos ou pôr o dinheiro do contribuinte em projetos estratégicos para o desenvolvimento da nação. Míssil AIM-17-4B aparece em F-18 Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos, intensificando a disputa com a China, que promete responder com novas tecnologias para manter sua posição de poder. A Marinha dos Estados Unidos deu um passo significativo ao revelar o míssil AIM-17-4B integrado aos jatos F-18 Super Hornet. Esse movimento não apenas destaca o avançado sistema tecnológico da Força Naval Americana, mas também envia uma mensagem clara sobre seu potencial estratégico. A presença deste míssil, Super Hornets, sinaliza uma resposta direta ao crescente poderio militar da China, provocando uma série de reações e competições globais. À medida que a competição entre as duas superpotências se intensifica, o AIM-174B promete redefinir o equilíbrio de poder pacífico. A tecnologia de ponta incorporada a essa arma pode desafiar as capacidades de defesa da China, sinalizando uma nova fase na corrida armamentista. Nos últimos anos, a competição entre a China e os Estados Unidos se intensificou, especialmente no campo militar. A China, em sua busca por modernizar suas forças armadas, desenvolveu uma série de mísseis AA avançados, como o PL-15 e o PL-21, que desafiam a supremacia aérea dos Estados Unidos. Esses mísseis, com seus longos alcances e sistemas de orientação sofisticados, representam uma ameaça significativa às operações aéreas dos Estados Unidos no Pacífico, onde a superioridade aérea é crucial para a projeção de poder. Os Estados Unidos, por sua vez, perceberam a necessidade de desenvolver novos sistemas de armamento que pudessem contrabalancear as capacidades chinesas. O AIM-174B é uma resposta direta a essa necessidade, projetado para restaurar a vantagem de combate aéreo dos Estados Unidos em cenários além do alcance visual. O AIM-174B é uma adaptação do míssil padrão RIM-174 SM-6, que é tradicionalmente lançado de navios. O SM-6 é conhecido por sua versatilidade, capaz de engajar uma ampla gama de alvos, desde mísseis balísticos até aeronaves inimigas. Esta nova versão lançada do ar foi significativamente modificada para ser transportado por aeronaves como o F-18 Super Hornet, um dos caças polivalentes mais avançados da Marinha dos Estados Unidos. Uma das principais características do AIM-17-4B é seu alcance impressionante. Estima-se que possa atingir alvos a uma distância superior a 230 milhas náuticas, aproximadamente 370 km.
mais que o dobro do alcance do míssil AIM-120D, atualmente em uso pelos Estados Unidos. Este aumento de alcance é fundamental, pois permite que os caças norte-americanos engajem alvos a uma distância segura fora do alcance dos sistemas de defesa aérea inimigos. Além disso, a IM-174B é equipado com um buscador de radar ativo semelhante ao do AIM-120, mas com melhoria significativa em termos de precisão e resistência a contramedidas eletrônicas. Isso aumenta a chance de sucesso em um ambiente de combate onde os adversários como a China possuem sofisticados sistemas de guerra eletrônica. A China, em sua busca para desafiar a superioridade aérea dos Estados Unidos, desenvolveu o míssil PL-15, que tem um alcance estimado entre 200 e 300 km. Além disso, está trabalhando no PL-21, um míssil ainda mais avançado que promete estender esse alcance para até 400 km. Estes mísseis são parte de uma estratégia mais ampla da China para negar o acesso dos Estados Unidos e seus aliados a áreas estratégicas do Pacífico, utilizando o conceito de anti-acesso antiaérea. A introdução do AIM-174B não só melhora as capacidades de combate dos Estados Unidos, mas também envia uma mensagem clara à China em um cenário onde a competição pelo domínio aéreo é vital. A capacidade de atingir alvos a longa distância sem se expor ao fogo inimigo é crucial. Isso pode dissuadir a China de tentar desafiar a superioridade aérea dos Estados Unidos no conflito no Pacífico, ou pelo menos complicar suas estratégias. No entanto, como destacou o pesquisador Justin Brokin, do Royal Naval Service Institute, a introdução do AIM-174B por si só não garante a superioridade aérea dos Estados Unidos, assim como os mísseis chineses PL-15 e PL-21. Não assegura automaticamente a superioridade aérea da China. O equilíbrio de poder dependerá de uma série de fatores, incluindo táticas, treinamento, integração de sistemas e, crucialmente, o desempenho das forças em combate real. À medida que os Estados Unidos e a China continuam a aprimorar suas capacidades militares, o Pacífico se torna um cenário cada vez mais complexo e disputado. O AIM-174B é apenas uma peça do quebra-cabeça maior de como os Estados Unidos planejam manter sua vantagem estratégica na região. A China, por sua vez, provavelmente responderá com o desenvolvimento de novas táticas e tecnologias para contrabalancear essa nova ameaça. O desenvolvimento contínuo de mísseis de longo alcance, sistemas de guerra eletrônica e capacidade de guerra em rede sugere que a competição tecnológica entre as duas potências continuará a moldar o futuro da segurança no Indo-Pacífico. Em última análise, o equilíbrio de poder no ar poderá decidir o resultado de qualquer conflito potencial na região, tornando cada novo avanço tecnológico um passo crucial nessa disputa de poder global. Azerbaijão solicitou oficialmente sua adesão ao BRICS, informa a chancelaria do país. O Azerbaijão solicitou oficialmente sua adesão ao BRICS, disse aos repórteres Yakan Rajizada, chefe do serviço de imprensa do Ministério das Relações Exteriores do país. O BRICS é uma associação interestatal formada pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E desde 1º de janeiro deste ano, Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Etiópia. O Azerbaijão já apresentou um pedido oficial para ingressar no BRICS, disse Rajizada. A declaração conjunta dos presidentes da Rússia, do Azerbaijão, Vladimir Putin e Ilham Aliyev, publicada anteriormente, disse que Baku está interessado em fortalecer a cooperação com o BRICS. O documento enfatiza que Moscou apoia essa aspiração de Baku. No início de julho, no âmbito da cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, em Astana, Cazaquistão, foi adotada a declaração conjunta sobre o estabelecimento da parceria estratégica entre a República do Azerbaijão e a República Popular da China. De acordo com o parágrafo 4.5 da declaração, o lado azerbaijano expressou seu desejo de se juntar ao BRICS, enquanto o lado chinês saudou a participação do Azerbaijão na cooperação do BRICS.